A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Quero trazer para os nossos corações, neste momento, uma meditação vindo da parte do nosso Deus, para que a gente possa abrir o nosso entendimento um pouco mais acerca daquilo que o Senhor está falando para nós nestes últimos dias. Então, eu convido você aí a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 11. Convido você aí a abrir no versículo 12 até o versículo 14. Depois nós vamos ler do 19 ao 21. Marcos 11, 12 ao 14 diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 19: E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Qual a meditação nessa palavra? Aqui é uma mensagem onde está falando da figueira que secou. Jesus Cristo estava passando, indo a Betânia, teve fome e viu a figueira. E indo até ela, não achou fruto. A Bíblia, quando fala de figueira, ela está se relacionando a Israel, a Terra Santa. Israel é representada por esta árvore, a figueira. Então, Deus escolheu a nação de Israel para que ela tivesse posse das leis, da vontade de Deus, e assim ela pudesse passar para as outras nações, ou seja, dar frutos. Só que não foi dessa forma. Israel reteve para ela aquilo que Deus havia lhe dado e foi orgulhosa. E a meditação que essa palavra traz é justamente isso. Deus tirou Israel do mapa, ou seja, Jesus secou aquela figueira desde a raiz. No ano 70 depois de Cristo, todo o templo foi destruído pelo general Tito e o seu exército, e assim acabou com Israel. Israel sumiu de fato do mapa. E assim como a figueira, está falando da figueira que secou, Israel secou, sumiu. E teve fim a nação, pelo menos territorial, porque o povo foi espalhado por toda a terra. O povo de Israel, os judeus. Mas eu gostaria de ler com vocês em Mateus 24. Mateus no capítulo 24. Nós vamos ver aqui Jesus relata desde o início que Jesus ele foi ao templo com seus discípulos, e os discípulos tentam mostrar a glória do templo a Jesus, a grandeza daquele templo que fora construído por Herodes. Mas Jesus diz a ele, já aí nos primeiros versículos, no versículo 2, que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. E os discípulos no versículo 3 ficam curiosos, querendo entender aquela palavra de Jesus, e eles fazem 3 perguntas a Jesus. A primeira: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? É a segunda. E do fim dos tempos a terceira. E Jesus na primeira pergunta, aí Jesus vai explicar justamente sobre esse ano 70 que iria acontecer ainda, que iria haver um sacrifício ali, como já diz lá no livro de Daniel, um sacrifício que não era do povo de judeu. Então, Jesus, quando vai responder esta segunda pergunta sobre o sinal que havia de vir, o sinal da vinda dele, ele vai responder de uma forma mais profunda,
até para os nossos dias de hoje. Por quê? Leia comigo aí em Mateus, no capítulo 24, que é esse que nós estamos, no versículo 32 do capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus está dando aqui no capítulo 24 de Mateus a continuidade sobre aquela questão que ele trouxe antes lá em Marcos capítulo 11, sobre a figueira que ele secou. Já que em Marcos, falando da sua vinda, Jesus diz que a figueira iria brotar. E nós, nos dias de hoje, temos essa certeza que a figueira já brotou. No dia 14 de maio de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, Israel voltou a ser nação. Israel voltou a estar no mapa como nação. Então, esta profecia que foi dada por Jesus Cristo, ela já se cumpriu. Mas tem um detalhe que Jesus diz: igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, quando estas coisas acontecer, que já estão acontecendo, Jesus está às portas, a sua vinda está próxima, e toda palavra passará, todo céu e a terra passará, mas a palavra do Senhor nunca passará. Então, Jesus Cristo nos dá a certeza de que, quando estas coisas acontecer, estaria próximo, muito próximo à sua vinda, à sua volta à terra. Agora uma volta gloriosa, uma volta não mais para salvar, mas esta segunda volta significa a volta para julgamento. Então, meu amado, esta palavra maravilhosa contida na palavra de Deus, que nos toca o coração e fala profundamente para nós que a figueira brotou, Israel voltou a ser nação, Jesus Cristo está voltando. Aquele que tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito, a palavra diz à igreja do Senhor. Então vamos ficar atentos às coisas que estão acontecendo no mundo, às coisas que estão acontecendo em Israel, porque Israel é uma porta, é um trombone de Deus para falar com todas as nações. Nós sabemos aí que Israel ainda não reconheceu o Senhor Jesus Cristo, ainda não reconheceu a sua primeira vinda, mas isso aí Deus vai tratar com ele, porque ele é o povo eleito, é o povo escolhido de Deus. Mas nós, os gentios, temos a oportunidade, mediante a palavra que ele nos deixou, de estarmos trilhando pelo caminho dele. Essa palavra foi escrita há cerca de 2.000 anos atrás. À época, ninguém jamais entenderia o que está escrito aqui. Nós estamos entendendo porque nós estamos vivendo isso que está escrito. Falsos mestres, o amor de muitos se esfriando, terremotos, guerras, rumores de guerras, tudo isso previa, anunciava a volta de Jesus Cristo. E é o que nós vemos aí no noticiário todos os dias. Então, arrependei-vos, reconhecei que Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar e que Ele está voltando. E a nossa única esperança é estar fazendo a sua vontade, amando a Ele. E só ama o Senhor Jesus aquele que faz, que cumpre com a sua vontade. Então, amado, busca o Senhor, arrepende
dos teus maus caminhos, volta para Deus, porque a hora está chegando. Que Deus te abençoe, que esta palavra toque ao seu coração, que você de fato medite nessa reflexão. Está na palavra, medite na palavra. Essas palavras não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor, através da palavra, falando aos nossos corações, nos alertando para estarmos prontos, alertas. Aqui nessa palavra aqui vai falar ainda em Mateus 24, a partir do versículo 36, que no tempo de Noé o povo bebia, casava-se, dava-se em casamento e não queria ouvir o que Noé falava. Noé estava construindo a arca, amando de Deus, porque havia de vir um grande dilúvio que iria destruir a terra, e o povo zombava dele, não acreditava, até o dia que veio o dilúvio. Estamos vivendo novamente esses dias. Nós estamos pregando, falando que Jesus está voltando, está próximo à sua vinda, estamos provando na palavra dele que está chegando este momento, mas o povo não quer dar ouvido. Mas aquele que der ouvido, certamente, com toda certeza, amados, como diz aí no versículo de número 13 desse capítulo 24, versículo 13, só para a gente encerrar, vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que Deus te abençoe, te dê conforto e principalmente te dê força para continuar nesta caminhada até a vinda do nosso Senhor. Amém? Fica na paz, abençoado.